Boa noite, bem-vindo ao Contacto Direto. Hoje vamos relembrar a história do lendário cantor e ator Frank Sinatra, ícone da música e do cinema, que partiu há mais de 2 décadas, mas a sua história continua a fascinar gerações. Sinatra não apenas moldou a cultura do século XX, como também lutou com problemas pessoais que impactaram a sua vida e a sua carreira de maneira profunda. Start spreading the news. I'm leaving today. Simplesmente a voz. I want to be a part of it. New York, New York. That rich, mellifluous voice and those beautiful blue eyes of Frank's would melt anybody. I love to listen. Mais de 50 anos de carreira. Her strings, the song that it sings for the town. Frank might have been 79 years old or close to 80, but close your eyes and you were listening to Frank Sinatra. I fall in love too easily. You make me feel so young. You make me feel Fenômeno nos palcos. And every time I see you grin, I'm such a happy individual the moment that you speak. But let a gentleman Sem dúvida, o artista mais popular do século XX. a dame you can be. I know the way you treated other guys you've been with. Must be a lady you could be. He's a little guy with a skinny face and the scars on the left side of his face. But when Frank came in to sing, this thing began to happen. The women in the room, the girls in the room, would begin to edge forward toward the microphone while Frank was singing. Pursuing Mais que cantor chances are that I won't e ator, cry. uma marca registrada de sucesso. He was a movie star, he was a radio star, he was a recording star. Sinatra became the first multimedia superstar. Thank you. And that about does it for this session, ladies and gentlemen. Uma voz que transforma músicas imediatamente em clássicos. Fly me to the moon. Let me play up there with those stars. Antonio Carlos Jobim. Como esquecer a parceria de Frank Sinatra com Tom Jobim? Must you dance every dance with the same fortunate man? Com Sinatra, a garota de Ipanema atravessa o mundo. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes. Mas a voz encantadora e os lindos olhos azuis escondem alguns segredos. Frank called her up and, over the telephone, fired a revolver. Às sombras dos holofotes, surge um homem diferente, não tão fácil de lidar. Frank was the alpha dog. He was the top, he was the boss, he was the chairman of the board, and if you angered him, you were nobody. There's a dichotomy between him being a great socializer and a very lonely guy. He was a bad boy, and he acted like a bad boy. Acessos e raiva não são o único problema. Frank Sinatra was smoking a couple of packs a day along with his fifth and kept that up until his doctors told him he couldn't do it anymore. Bebidas, cigarros e noites em claro
eram comuns à rotina de Frank Sinatra. When I would offer him a glass of water, he would say, "No thanks. You know what fish do in it? Nos últimos anos, problemas de saúde começam a perseguir o astro. I had a lot of surgery. They had to cut up my tummy pretty badly. I looked like a road map. Mesmo assim, nada abalava a popularidade do astro. I must have you. Frank Sinatra se nega a deixar os palcos e sofre um susto durante um show. We were strangers in the night. Frank began singing My Way and started to feel woozy. He asked for a chair so he could sit down, but before Frank could sit down, he collapsed. Ele encerra a carreira aos 80 anos. Menos de 3 anos depois, chega a notícia que ninguém quer ouvir. We have some sad news to report to you this morning. That is that 82-year-old Frank Sinatra has died of a heart attack. Frank Sinatra died at the age of 82 from a heart attack, but that tells me little about why he died. His health struggles in his final years were well documented, but I want to find out what caused his final illness. O Dr. Michael Hunter é um famoso médico legista e patologista forense. Desempenhou um papel fundamental na investigação de casos que permaneceram um mistério por mais de 20 anos. Agora está pronto para desvendar a morte de um dos maiores artistas da música. His death certificate states that Frank Sinatra died of cardiopulmonary arrest and myocardial infarction, otherwise known as a heart attack. But everyone's heart stops when they die, so I want to know what was behind his heart failure. Essa é a nossa investigação. Boa noite. Ele nos deixou em 14 de maio de 1998, aos 82 anos. Para investigar as razões da morte de Frank Sinatra, nada melhor do que estar aqui, em Nova York, a metrópole que ele eternizou com sua voz melhor do que ninguém. 25 de fevereiro de 1995, Palm Springs, Califórnia. O cantor está em casa se preparando para uma apresentação. Uma arrecadação de fundos para a instituição de caridade fundada por sua esposa, Bárbara. Bárbara foi um presente. Ela cuidou muito bem dele, fazia muito bem ao Frank. Naquela noite, achei que ele estava em boa forma e parecia extremamente feliz. Ele amava o que fazia. No ano anterior, Sinatra havia realizado mais de 40 shows ao redor do mundo, além de lançar seu último álbum, Duets 2. O primeiro álbum do Duet foi um sucesso internacional e platina tripla nos Estados Unidos. Mesmo depois de décadas de carreira, ele conseguiu se superar. I got someone who needs me. Com 79 anos, Frank Sinatra lança um álbum de imenso sucesso, sai em turnê e se apresentando com frequência. É raro alguém dessa idade ser tão ativo. Aparentemente, ele tinha uma grande resistência física e vontade de trabalhar. Então, o que deu errado? Francis Albert Sinatra nasce em Hoboken, Nova Jersey, 12 de dezembro de 1915. Filho único de Dolly e Marty Sinatra, migrantes italianos pobres de primeira geração. Uma infância difícil. It was a semi-slum area. It was typical of the middle 20s and the late 20s and through the Depression. And it was pretty rough. And I must say there were many times when I had to go on an errand and I skirted certain areas of the town.
Pesando quase 6 quilos, Frank nasceu por fórceps, o que machuca a pele de seu rosto e danifica a orelha esquerda, deixando-o com cicatrizes e perda auditiva. Ainda assim, o jovem estava determinado a se tornar um cantor. Uma ambição que horrorizou seus pais. Quando anunciou que seria cantor, a mãe jogou um sapato na cabeça dele. Mas Frank estava determinado. O relacionamento com a mãe era especialmente tenso. Dolly era uma força da natureza. Não tinha a reputação de ser uma mulher muito calma. Anos depois, Frank disse: "Minha mãe era difícil. Nunca sabia se ela iria me abraçar ou me bater." Mas quando Frank abandonou o ensino médio para seguir seu sonho, foi Dolly quem o ajudou. Ela comprou um pequeno sistema de som. Tinha um grupo de cantores em Hoboken, o The Three Flashes, que pegava o som emprestado e, em troca, deixava Frank cantar. A voz era algo natural. Frank sempre falou sobre a dificuldade no início da carreira. Mais tarde, ele conseguiu um emprego como garçom-cantor. Depois disso, ele foi contratado como vocalista da Big Band de Harry James. E em seguida, na Tommy Dorsey, que era uma das maiores bandas da época. Em 1939, aos 23 anos, Frank casou-se com Nancy Barbato. Em pouco tempo, eles começaram a ter problemas por causa da atenção que Frank recebia de mulheres de todo o país. Ele era um rapaz magro e com cicatrizes no rosto, mas quando cantava, o público se transformava. As mulheres corriam para chegar perto. Aquela voz encantadora e aqueles lindos olhos azuis derretiam qualquer um. Would melt anybody. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes. Uma voz que se tornou um alívio em tempos de guerra. Mas esse não era o único talento. Logo ele estreia em Hollywood. As famílias de todo o país estavam em casa preocupadas com os filhos lutando no exterior. E havia algo na voz de Frank Sinatra que as tranquilizavam. Ele era um astro do cinema, do rádio, das gravadoras. Sinatra se tornou o primeiro superstar multimídia. Thank you. And that about does it for this session, ladies and gentlemen. Wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today. 'Cause you make me feel so young. Frank tomou antidepressivos por décadas e precisamos entender o porquê. Os registros militares de Sinatra mostram que em 1943 ele foi reprovado em um exame médico para determinar se estava apto para servir na Segunda Guerra Mundial.
A justificativa seria um tímpano perfurado, resultado de uma lesão que Frank sofreu ao nascer, e instabilidade emocional. O médico do exército determinou que Frank tinha um distúrbio psicológico. Ele estava muito nervoso, sensível, com medo de multidões e sentimentos constantes de que poderia morrer a qualquer momento. Aos 30 anos, Frank sofre um abalo devastador na carreira e conhece uma nova mulher. No Dia dos Namorados, em 1950, Frank anuncia a separação da esposa Nancy, mãe de seus 3 filhos. E inicia um relacionamento com a estrela de cinema Ava Gardner. Ela o amava e ele era louco por Ava, uma combinação explosiva, personalidades grandiosas demais para funcionar. Abril de 1950, Hampshire House Hotel, Nova York. Frank fica sabendo que Ava passou a noite com o ex-marido. Sinatra estava deprimido com a carreira, estava em crise. Ligou para Ava e, no meio da ligação, disparou um revólver. Primeiro, Ava percebeu que o namorado estava abatido. Depois de um tiro, é claro que se sentiu obrigada a correr ao seu encontro para saber se estava vivo ou morto. Os dois eram pessoas muito voláteis. Ele mesmo me disse que brigavam demais. Houve sim momentos de alegria, mas no geral viviam em agonia. Eva era uma mulher tão durona e obstinada quanto a mãe de Sinatra, Dolly. Ela xingava como Dolly e era tão durona e promíscua quanto Frank. Conforme a carreira dele piorava, Eva sentiu uma espécie de desprezo e pena. O controle é um elemento muito importante na vida de Frank Sinatra. Acredito que isso começou na infância, devido à instabilidade com a mãe. Já no primeiro casamento, é ele quem vai embora, ou seja, estava no controle, se sentia seguro. Mas com Eva, não. Ela foi desleal, e isso fazia se sentir desestabilizado. Frank Sinatra e Ava Gardner se casam em novembro de 1951, mas se separam apenas 2 anos depois. Nesse período, o astro tentou por 4 vezes tirar a própria vida. Frank sempre falou de Eva como se fosse um amor não correspondido, e acho que ele carregou isso pelo resto da vida. O que certamente influenciou sua música. Ele teve dezenas de álbuns de amor não correspondido que venderam muito bem. Porque é um sentimento que todo mundo conhece. Fill my heart with song, let me swing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Embora esse período tenha sido muito crítico, a realidade é que ele sofreu de depressão e ansiedade durante toda a vida adulta. E isso aumenta o risco de doenças cardíacas, além de ter desenvolvido uma dependência que o acompanharia por décadas. 1960, Las Vegas, Nevada. Após o segundo divórcio, Frank dá uma guinada na carreira. Assume a liderança do grupo The Rat Pack,
que revolucionou a indústria do entretenimento. Frank Sinatra, it's not an Não é um exaggeration. exagero dizer que Frank Sinatra colocou Vegas no mapa, porque era uma cidade pacata que explodiu, se tornando um grande playground para adultos. The ultimate adult playground. You may be my leader, but I'm gonna punch you right in your mouth. A atriz Ruta Lee trabalhou ao lado do The Rat Pack em 1962. Eu trabalhava diretamente com Frank Sinatra, Gene Martin, Sammy Davis e Peter Lawford. Foi uma experiência realmente incrível. Noites regadas à bebida eram normais. Ele costumava gritar com Sammy Davis porque ele bebia uísque com refrigerante. Frank dizia, você está estragando uma boa bebida. Depois, iam para saunas a vapor pela manhã. E lá pela 1 da tarde, almoçavam um bolo com mais cerveja. Frank Sinatra. Ele bebia 1/5 de uma garrafa de uísque em um único dia. Começou a fazer isso quando se separou de Ava Gardner e continuou assim até a velhice. Dizia que era isso que o fazia seguir adiante. A verdade é que Frank Sinatra era um alcoólatra. Mesmo aos 80 anos, o cantor passava a madrugada acordado e bebendo com os amigos. Frank adorava beber. Certa vez eu não queria ficar de ressaca e enchi uma garrafa de vodka com água. Mas ele percebeu imediatamente. Para Frank não era suficiente ficarmos alterados. Ele queria todos chapados mesmo. Se Frank tivesse vivido mais 5 anos, eu não teria nenhum rim. Dizem que Sinatra costumava beber cerca de 1/5 de uma garrafa de uísque por dia ao longo de 50 anos. O consumo excessivo de álcool pode causar ritmos cardíacos anormais, pressão alta e danos ao músculo do coração. E esse não era o único problema em seu estilo de vida. Ele passava a noite acordado e depois dormia até meio-dia, 1 hora. Ele se levantava, tomava um café da manhã e perguntava, onde está todo mundo? Frank não gostava de ficar sozinho. E claro, que todos queriam estar com ele. É um paradoxo ser ao mesmo tempo um grande socializador e um cara muito solitário. Ele precisava dos amigos ao seu redor para reforçar tudo o que ele fazia. Se você saísse com Frank, ou você entrava no embalo, ou seria descartado. Uma das coisas que se costuma dizer sobre Frank é que ele odiava ficar sozinho, sempre insistindo, não, 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 só mais uma bebida. Sabemos essa predisposição para a impulsividade. De alguma forma, isso estava ligado à sua personalidade, fugir dos problemas e recorrer a muletas mentais. Sinatra was a late sleeper or night owl. Sinatra dormia tarde, mantinha uma vida noturna, o que aumenta a probabilidade de morrer jovem e ter maiores taxas de doenças cardíacas e depressão. Mas ainda não podemos determinar ao certo o quanto isso contribuiu para sua morte. Olhando mais a fundo, vejo evidências claras de um outro vício que ele manteve por mais de 60 anos. Até agora sabemos que Sinatra sofria de depressão, tinha um padrão de sono irregular e uma dependência de bebidas destiladas.
Como muitos alcoólatras, também era viciado em tabaco. Nas décadas de 30, 40 e 50, ninguém sabia que fumar fazia mal. Frank Sinatra fumava alguns maços por dia e continuou assim até que seus médicos lhe disseram que seu pulmão não aguentava mais. Ele fumava cigarros que na época não tinham nenhum filtro e não dava só uma tragada. Ele fumava para valer. Fumar era algo normal nas apresentações, mesmo nos últimos anos. Era quase uma assinatura de Frank. Os produtos químicos encontrados na fumaça do cigarro danificavam o revestimento das artérias, causando doenças cardíacas. Podemos afirmar que, por anos, houve uma entrada de quantidades enormes de substâncias químicas em seu corpo. A doença cardíaca ocorre quando uma placa formada por gordura e colesterol endurece e estreita a artéria coronária. Depois de uma vida inteira abusando de seu corpo, Frank corria perigo real de morte súbita por ataque cardíaco. Novembro de 1986. Golden Nugget, Atlantic City. Frank se prepara para subir ao palco. O astro é dominado por uma forte dor abdominal. Barbara percebeu que ele estava sofrendo, mas o próprio Frank insistiu que o show deveria continuar. Frank fez o show completo, mas cancelou o resto da turnê e foi internado no hospital para uma cirurgia de emergência. Sinatra foi levado ao hospital com diverticulite aguda. Os divertículos são bolsas que podem se formar ao longo do trato digestivo e serem infectados quando as fezes ou alimentos bloqueiam a abertura. Se não for tratada, a inflamação pode causar febre, vômito, diarreia e até morte. I had a lot of surgery. They had to cut up my tummy pretty badly. I looked like a road map. You close to buying it? Close to buying it. If I hadn't come back from the trip that I was on, I would have bought it. Pain bad? Terrible, really terrible. I was bent over trying to sing. Everybody kept saying to me, including my wife, why don't we go home? Ele precisou remover mais de 3 metros do intestino. Por vários meses usou a bolsa de colostomia, que ele simplesmente detestava. Esse não era Sinatra. Mas o astro não deixou a bolsa de colostomia impactar sua vida profissional. 2 meses após a operação, ele estrelou uma nova série de televisão. Tudo o que sei é que se Frank teve parte do estômago removida, quando você se dá conta do que passou, não é uma surpresa que ele precise de algum reparo. Mas, apesar de manter as aparências, Sinatra não estava satisfeito. Frank odiava tanto a bolsa de colostomia que exigiu que os médicos a removessem e dessem outro jeito. A equipe chegou a retirá-la, mas a nova cirurgia não deu certo e Frank teve que voltar a usar a bolsa de qualquer maneira. Sinatra usou a bolsa de colostomia por 6 meses. Os fatores de risco para a diverticulite são tabagismo, consumo excessivo de álcool, consumo de carne vermelha e falta de fibras e água na dieta. A aversão de Frank à água potável era bem conhecida. Quando eu lhe oferecia um copo d'água, ele dizia, não obrigado. Você sabe o que os peixes fazem nela? Frank também tinha uma dieta bem limitada. Ele adorava espaguete com almôndegas e bife. Fora isso, nada mais. Odiava salada, legumes. Era macarrão, carne e só. Após a operação, a equipe médica solicita que o cantor mude seu estilo de vida. Os médicos recomendaram que ele comesse melhor, fumasse menos, bebesse menos. Mas Frank continuou fazendo o que queria. A diverticulite tem uma ligação direta com a doença arterial coronariana.
Ambas compartilham vários fatores de risco. Quando desmaiou em 1986, Sinatra foi alertado, mas não mudou os hábitos. Se ele tivesse melhorado seu estilo de vida, sem dúvida, seu coração teria se beneficiado. Ele era um bad boy. Ele fumava, bebia e nunca se alimentava bem. Luck be a lady tonight. Luck be a lady tonight. Luck if you've ever been a lady to begin with. Luck be a lady tonight. 6 de março de 1994, Richmond, Virgínia. Sinatra estava no meio de uma apresentação quando de repente passa mal. Fazia um calor surreal no auditório. O ar-condicionado não funciona e parece que o aquecedor estava ligado. Frank cantava My Way quando começa a ficar tonto. Ele pediu uma cadeira, mas antes que pudesse se sentar, desabou. Give me an ambulance to the mosque. Frank Sinatra just passed out on stage. Do you know if he's breathing? I don't know. He just went down. Get an ambulance rolling. Frank foi retirado do palco em uma cadeira de rodas e colocado na ambulância que o aguardava. Foi impressionante ver essa pessoa que você ama, adora, de repente cair. No hospital, Frank é diagnosticado com desidratação, em grande parte devido a um diurético que tomava para combater a hipertensão. Ele tinha que ir ao médico com uma frequência cada vez maior por causa da pressão alta. Frank tomava um medicamento diurético usado para tratar a hipertensão. A hipertensão arterial exerce uma força adicional contra as paredes das artérias, aumentando o risco de doenças cardíacas. No seu atestado de óbito, vimos que ele sofria de doença arterial coronariana, também conhecida como doença cardíaca, há pelo menos 10 anos antes de sua morte. Somado a isso, encontramos ainda outro fator de risco para esta doença letal. Os médicos ficaram preocupados devido à idade dele e seu histórico de saúde e queriam deixá-lo em observação. Ele disse, esquece, estou indo para casa. Frank tinha um temperamento explosivo, assim como sua mãe Dolly. Ele fazia o que queria e não aceitava as orientações médicas. Frank era muito conhecido pelo pavio curto, e os médicos não foram os únicos a sofrerem com isso. Quando você trabalhava com Frank Sinatra, tinha que estar preparado para lidar com qualquer coisa. Sempre havia algo no ar, como se estivéssemos esperando uma bronca a qualquer momento. Ele era um chefe, e se você o irritasse, era eliminado. Como estrela de cinema, ele tinha uma peculiaridade em comum. Ele chegou onde chegou por um bom motivo. Ele era exigente e sempre dizia: não me importa quanto tempo você leve para fazer seu trabalho, mas não quero erros. Action! Robber! Frank Sinatra era um ícone, uma das pessoas mais importantes do planeta naquele momento. É claro que isso vai lhe dar um pouco da síndrome de todo-poderoso, uma sensação de que ele é maior do que os outros.
A raiva crônica tem o mesmo risco de ataque cardíaco quanto o fumo e o colesterol alto. Constatei que nos últimos 18 meses que antecederam sua morte, ele foi levado às pressas para o hospital depois de sofrer seu primeiro ataque cardíaco. 25 de fevereiro de 1995, Palm Springs, Califórnia. Frank pratica exercícios respiratórios. Ao longo de toda a carreira, ele treinava a voz. Sempre levou isso muito a sério. Frank era um perfeccionista compulsivo, não só na música, mas em todos os aspectos da vida. Bárbara entrega a Frank seu remédio, uma espécie de antidepressivo. Aos 79 anos, continua apresentando uma performance memorável. Ele tinha quase 8 décadas de vida, mas se você fechasse os olhos, ouviria o jovem Frank Sinatra cantando. Esta seria a última apresentação da vida do astro. Foi como se ele soubesse, porque naquela noite, Frank deveria cantar apenas 3 músicas. Mas apresentou 6 com muito orgulho. Ele queria sair do palco com o mesmo estrondo de sempre. Ao analisarmos essa documentação, a primeira coisa que me impressiona é que por 25 anos ele tomou antidepressivos. Esses medicamentos aumentam a quantidade de serotonina no cérebro, melhorando o humor, mas o uso prolongado pode ter efeitos secundários, como a perda de memória. Começaram a colocar um teleprompter no chão do teatro. Ele esquecia onde as câmeras estavam e as letras e músicas que cantou por mais de 50 anos. Em agosto de 1994, os médicos de Sinatra começaram a diminuir a dosagem. Apesar das preocupações com os efeitos de transição. Os problemas cognitivos melhoraram e ele passou a se sair melhor no palco. Mas a vida pessoal piorou. Podemos dizer que era uma pessoa difícil de lidar e Bárbara insistiu que o marido voltasse a tomar os remédios. 1º de novembro de 1996. 1 ano e meio antes do falecimento de Frank Sinatra. Sua esposa Bárbara o visita no hospital. Ele teve que ficar no hospital por 2 semanas. Quando finalmente recebeu alta, precisou de uma enfermeira em casa. Foi um ataque cardíaco realmente grave. Aos 81 anos, Sinatra teve sorte de sobreviver. Os relatórios sugerem que apenas um mês antes, o cantor havia sido diagnosticado com câncer no uréter. Ele passou por um procedimento bastante invasivo, em que os médicos queimam as células cancerígenas usando um laser. Após o procedimento, Frank recebeu um stent em seu uréter. Era muito desconfortável. E Frank simplesmente arrancou o equipamento, mas começou a reter líquidos, o que, segundo sua filha Tina, causou outro ataque cardíaco. A retirada do stent pode resultar em insuficiência renal, o que, por sua vez, leva a um edema pulmonar. Consequentemente,
líquido ao redor do coração que provoca o ataque cardíaco. Ao arrancar o aparelho, Sinatra contrariou os conselhos médicos e fez uma escolha arriscada. 12 de dezembro de 1997, Los Angeles. 5 meses antes de sua morte, o astro comemora 82 anos com Bárbara e as 2 filhas, Tina e Nancy. Frank comemorou em sua casa, algo bem diferente das reuniões que costumava fazer. No final, a família não o deixava fumar nem beber. Eles o fizeram usar cigarros vegetais e beber refrigerante, o que o deixava muito chateado. Além do diagnóstico de doença cardíaca e câncer, uma tomografia cerebral revelou mais um golpe. Start spreading the news. I'm leaving today. Simplesmente a voz. I want to be a part of it. New York, New York. I love to listen. Mais de 50 anos de carreira. Her strings, the song that it sings for the town. You make me feel so young. You make me feel Um fenômeno nos palcos. And every time I see you grin, I'm such a happy individual the moment that you speak. Let a gentleman Sem dúvida, o artista mais popular do século XX. a dame you can be. I know the way you treated other guys you've been with. Not be a lady with me. Mais que um cantor Chances are that I won't e um ator, cry. uma marca registrada de sucesso. He was a movie star, he was a radio star, he was a recording star. Sinatra became the first multimedia superstar. Thank you. And that about does it for this session, ladies and gentlemen. Uma voz que transforma músicas imediatamente em clássicos. Fly me to the moon. Let me play up there with those stars. Antonio Carlos Jobim. Como esquecer a parceria de Frank Sinatra com Tom Jobim? Must you dance every dance with the same fortunate man? Com Sinatra, a garota de Ipanema atravessa o mundo. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes. Mas a voz encantadora e os lindos olhos azuis escondem alguns segredos. Nos últimos anos, problemas de saúde começam a perseguir o astro. Primeiro de novembro de 1996. Um ano e meio antes do falecimento de Frank Sinatra. Sua esposa Bárbara o visita no hospital. Ele teve que ficar no hospital por 2 semanas. Quando finalmente recebeu alta, precisou de uma enfermeira em casa. Foi um ataque cardíaco realmente grave. Aos 81 anos, Sinatra teve sorte de sobreviver. Os relatórios sugerem que apenas um mês antes, o cantor havia sido diagnosticado com câncer no uréter. Ele passou por um procedimento bastante invasivo, em que os médicos queimam as células cancerígenas usando um laser. Após o procedimento, Frank recebeu um stent
em seu uréter. It was very uncomfortable. Era muito desconfortável. E Frank simplesmente arrancou o equipamento, mas começou a reter líquidos, o que, segundo sua filha Tina, causou outro ataque cardíaco. A retirada do stent pode resultar em insuficiência renal, o que, por sua vez, leva a um edema pulmonar. Consequentemente, um líquido ao redor do coração que provoca o ataque cardíaco. Ao arrancar o aparelho, Sinatra contrariou os conselhos médicos e fez uma escolha arriscada. 12 de dezembro de 1997, Los Angeles. 5 meses antes de sua morte, o astro comemora 82 anos com Bárbara e as 2 filhas, Tina e Nancy. Frank comemorou em sua casa, algo bem diferente das reuniões que costumava fazer. No final, a família não o deixava fumar nem beber. Eles o fizeram usar cigarros vegetais e beber refrigerante, o que o deixava muito chateado. Além do diagnóstico de doença cardíaca e câncer, uma tomografia cerebral revelou mais um golpe. Frank sofria de demência vascular. Ele estava ciente disso. E quero exaltar Bárbara e qualquer pessoa que esteja vendo seu ente querido passar por demência. A memória dele realmente começou a desaparecer. Não era apenas uma questão de esquecer as letras das músicas. Havia momentos em que ele não sabia onde estava. Ficava muito confuso. Não havia muito prazer nesse final, porque a principal alegria na vida de Frank era cantar, e ele não estava mais cantando. I guess you knew when I bit off too much to chew, but through it all, whenever there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall. Sinatra teve um acúmulo de sérios problemas de saúde. Além da doença arterial coronariana e do câncer de uréter, a demência vascular. Isso é causado pela redução do fluxo sanguíneo para o cérebro, o que danifica e mata as células cerebrais. Frank tomava um antidepressivo há mais de 20 anos, e vários estudos indicam que o uso prolongado do medicamento pode aumentar a chance de desenvolver demência. Aproximadamente 16% das pessoas com mais de 80 anos têm alguma forma de demência. Frank estava realmente debilitado, e Bárbara teve uma paciência infinita. Ela sabia como lidar com ele. Foram muitas crises no final. – 14 de maio de 1998, 14h. Frank e Bárbara almoçam juntos. O último almoço de Frank foi queijo quente, seu prato favorito. Ele estava razoavelmente bem, nem agitado nem zangado. Mas Frank não estava realmente mais presente. 19h. Bárbara visita o marido. Ela percebeu que ele parecia cansado e meio sem fôlego. 20h. Frank piora.
He sat up. Ele se sentou e começou a ficar azul. Estava tendo mais um ataque cardíaco. A governanta liga para o restaurante onde Bárbara está jantando. Uma ambulância foi chamada, mas os médicos não conseguiam mais encontrar o pulso. Nesse ponto, era evidente que Frank não estava respirando. Seu coração parou de bombear sangue pelo corpo. 9h30 da noite. Frank é levado para a sala de emergência em uma maca. Enquanto os médicos lutam para estabilizá-lo, Bárbara chega. Ela estava tentando entender o que aconteceu, se perguntando: onde está a pessoa que eu amo? Em que estado ele está? Felizmente, Frank ainda estava vivo, mas realmente mal. Os amigos mais próximos também recebem a notícia. Fomos para lá e percebemos que estava mesmo no fim. Ficamos todos muito tristes. Mas sabíamos que tivemos o melhor de Frank, e o melhor foi muito bom. Bárbara permanece ao lado do marido, enquanto ele luta pela vida. Ela estava na sala segurando a mão dele, o encorajando a lutar. A certa altura, bem no final, seus olhos se abriram e ele disse: não posso. Depois fechou os olhos e acabou. Chega a notícia que ninguém quer ouvir. We have some sad news to report to you this morning. That is that 82-year-old Frank Sinatra has died of a heart attack. Frank é levado para a sala de emergência em uma maca. Enquanto os médicos lutam para estabilizá-lo, Bárbara chega. Ela estava tentando entender o que aconteceu, se perguntando: onde está a pessoa que eu amo? Em que estado ele está? Felizmente, Frank ainda estava vivo, mas realmente mal. Os amigos mais próximos também recebem a notícia. Fomos para lá e percebemos que estava mesmo no fim. Ficamos todos muito tristes. Mas sabíamos que tivemos o melhor de Frank, e o melhor foi muito bom. Bárbara permanece ao lado do marido, enquanto ele luta pela vida. Ela estava na sala segurando a mão dele, o encorajando a lutar. A certa altura, bem no final, seus olhos se abriram e ele disse: não posso. Depois fechou os olhos e acabou. Frank Sinatra é declarado morto às 10h50 da noite. Fly me to the moon, let me play up there with those stars. Let me see what life is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. When we heard that Frank had passed, we were not surprised. Quando soubemos que Frank tinha morrido, não ficamos surpresos. Ficamos tristes, mas em muitos aspectos aliviados, porque ele descansou. A notícia da morte de Frank Sinatra se espalha pelo mundo. We have some sad news to report to you this morning. That is that 82-year-old Frank Sinatra has died of a heart attack. Et un artiste très populaire qui vient de disparaître, Frank Sinatra. Frank Sinatra closed his famous Blue Eyes for the final time early this morning. Right through the very heart of it,
in a city that doesn't sleep, and find I'm king of the hill, top of the heap. My small town blues, they have drifted away. I remember shooting up a prayer. Lembro-me de fazer uma oração e agradecer pela alegria de ter tido Frank Sinatra em minha vida. I felt terribly sad. Fiquei muito triste. Estamos falando de um ser humano espetacular, um tesouro nacional. It really felt as though a page had turned. Parecia que uma página da história americana havia sido virada. O mundo havia perdido força, bravata, masculinidade, estilo e uma presença como nenhuma outra. Congratulations, Mr. Reader. Understand you're engaged to a lovely girl. Two lovely girls. 6 dias depois, o funeral repleto de famosos. A notícia da morte de Frank Sinatra se espalha pelo mundo. Todos estavam lá e as pessoas diziam: quando Frank chegar ao céu, Deus não estará mais no comando. Imagino ele dizendo: ok, Deus, aqui vamos nós. Frank Sinatra morreu de ataque cardíaco aos 82 anos, depois de lutar contra doenças cardíacas, câncer e demência. Ele se recusava a fazer concessões, ainda que fosse para si mesmo. Não fez nada para mudar os hábitos, apesar dos riscos iminentes. Mas, ao mesmo tempo, foi exatamente essa obstinação que lhe permitiram viver a vida extremamente plena e longa que viveu. A expectativa média de vida de um homem americano era de 76 anos. Considerando o seu estilo de vida, é surpreendente que ele tenha chegado aos 82. Ele foi um lutador até o fim. He was a fighter to the end. Where are we headed anyway? The graveyard. I'm not ready. You don't become Frank Sinatra. Você não se torna Frank Sinatra por acidente. Ele tinha uma personalidade e uma atitude únicas. Você pode falar sobre aquela masculinidade imponente que o destacava. Mas, no final das contas, havia uma qualidade quase assustadora em sua voz, que é de arrepiar. Ele se doava completamente quando cantava. Dava tudo de si. I've tried so not to give in. I have said to myself, this affair, it never will move so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. Ele era uma lenda. Só havia um Frank Sinatra. As pessoas tentaram duplicá-lo, imitá-lo. Mas ele era único, uma pessoa mágica. Start spreading the news right through the very heart of it. New York, New York. Chegamos ao fim de mais uma edição do Contacto Direto. Hoje relembramos a vida e o legado de Frank Sinatra, um dos maiores artistas do século XX. Espero que tenha aproveitado essa viagem no tempo e inspirado com a história do Frank Sinatra. Boa noite, obrigada pela sua companhia. Thank you.